Olha essa torta maravilhosa de limão, um clássico das padarias. Está muito em alta a onda da monoporção. Essas sobremesas individuais. Agora você já pensou em fazer essa tartelete na sua casa, colocar no seu cardápio e se destacar entre os confeiteiros da cidade por oferecer essa maravilhosa tartelete? Se a resposta for sim, fica comigo até o final desse vídeo. Você sabe o que é a tortelete? Eu vou te explicar nesse vídeo bem rapidamente. Tortelete é um doce francês. Na verdade, é o que a gente chama de tortinha, monoporção. Tem gente que até em algumas regiões aqui chama de torta de massa podre, por exemplo. Mas de massa podre não tem nada, tá? Eu vou te explicar aqui o passo a passo. A base que eu vou fazer é uma base crocante. E essa tartelete, ela consiste em 3 partes. A primeira parte, então, é a base crocante, onde vai ser o formatinho, que eu vou fazer da casquinha. Dentro, onde vai o recheio, que é um recheio cremoso. Aqui vamos fazer um creme de limão. E o topo é de marshmallow. Ah, e antes de eu continuar esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações para sempre receber o vídeo em primeira mão. E se tiver algum comentário, é só colocar aqui que eu vou te responder. E eu vou começar agora pela base. Eu tenho aqui os seguintes ingredientes: ovo, açúcar de confeiteiro Mavalério, tenho a margarina com 80% de lipídio, você encontra ela em lojas especializadas de confeitaria ou no atacarejo, farinha de trigo sem fermento e o aroma de baunilha. Eu estou usando o aroma de baunilha sem cor, mas você também pode usar na cor caramelo, que é o tradicional da Mavalério. Eu coloquei todos os ingredientes nesse recipiente maior e agora eu vou começar a fazer a mistura. É importante que você se atente nessa parte. Eu vou apenas misturar, eu não vou sovar. Eu quero que essa base fique crocante. E se eu fazer o processo de sova, eu vou desenvolver o glúten na farinha de trigo e vai fazer com que essa base fique elástica. E não é isso que eu quero. Minha base já está pronta e observem que ela está bem sequinha e não gruda na mão. Esse é o ponto ideal. E o próximo passo, então, é colocar no plástico filme ou naquele saquinho multiuso que você tem aí em casa. Pode ser nele. Eu vou abrir aqui o plástico filme e vou deixar descansar pelo menos 30 minutos. Mas você sabe o motivo desse 30 minutos de descanso? Aqui eu tenho a maior parte de gordura. E como eu manipulei ela, eu amoleci ela demais. Então, para ela estruturar, para ficar mais fácil da gente fazer o próximo trabalho, que é abrir nas forminhas, eu tenho que deixar ela gelando por pelo menos 30 minutos. Massinha pronta, já deixei 30 minutos na geladeira, ela ganhou consistência e está pronta para fazermos o próximo passo, que é abrir nessas forminhas. Essas forminhas você encontra para comprar na internet ou em loja de confeitaria especializada nesse segmento. Então pega a massa, faz uma bolinha, não tem uma quantidade de peso ideal. É mais você entender o tamanho da forminha. Um exemplo, essa daqui é um pouco menor que essa. Então eu estou colocando uma bolinha de massa um pouco menor. Ó. Essa forma que eu estou fazendo é uma forma profissional para você ganhar tempo. O próximo passo é ir pressionando no meio e jogando para a lateral a base da massa. Você vai pressionar contra a forma. E assim, todo o excesso, ele vai subindo. E aí eu faço com que essa base fique numa espessura ideal para depois ser recheada. Olha como ficou aqui dentro. E aí, o que eu faço para tirar essas bordinhas? Com o auxílio de uma faca, com a parte das costas dela, você vai passar a faquinha e você vai tirar o excesso. Ó, bem fácil, porque se você usar a faca do lado do corte, você pode soltar alumínio na sua massa. Todo esse excesso que sobra, você vai juntar novamente com o restante de base para abrir novamente outras tortinhas. E o resultado é uma tortinha perfeita, por igual. Tortinhas já prontas, eu vou colocar agora na forma que a gente vai levar para assar. Forno já pré-aquecido a 180 graus, então eu já coloquei o forno a 10 minutos antes de colocar as tortinhas no forno. Assim o forno vai estar bem quentinho. Tem um detalhe aqui que faz toda a diferença, que é você pegar um garfo e fazer alguns furinhos na base. Por que a gente faz esse furinho?
Certamente essa massa ela tem líquido e com a reação do calor vai inflar ela, porque o vapor vai querer sair da torta e ela dá aquela estufadinha no meio. Então é importante fazer esses furinhos que vai facilitar a vazão do vapor. Para o recheio, vamos então colocar o leite condensado em uma vasilha, adicionar o pó para preparo de sobremesa e recheio no sabor limão e vamos misturar até ganhar consistência. Esse daqui é o ponto de recheio sem o creme de leite, então ele fica bem consistente. Vamos adicionar o creme de leite e fazer mais uma vez a mistura. Vamos deixar esse creme bem leve. E a consistência dele é essa daqui, perfeita para rechear a tartelete. Estou utilizando o sabor limão, mas você pode utilizar as outras opções que a Mavalério também tem, que seria morango, pistache e também de maracujá. A tartelete já está fria e eu vou desenformar. Como que eu faço? Eu pego aqui a base, coloco ela na minha mão, com o cabo da faca você vai dar algumas batidinhas assim, ó. Pronto, ela já sai a parte da lateral. O fundo, como aqui eu estou usando uma forma fundo removível, eu tenho que utilizar agora a faca e tirar essa partinha aqui, ó. Tá bem assada, pronta para ser utilizada. Ela fica bem crocante. Caso você queira fazer e armazenar elas, você pode pegar ela dessa forma aqui, colocar naqueles potes multiuso e depois passar um filme plástico. Assim você pode deixar em temperatura ambiente, que a validade vai ser muito mais longa. Você ganha agilidade nessa parte aqui. O próximo passo então é rechear as tarteletes. O nosso creme que a gente fez, após ele descansado, ele ganha consistência e não precisa ficar na geladeira. Para facilitar aqui o manuseio, eu vou colocar ele em uma manga de confeitar. Não precisa adicionar o bico nessa parte. Cortei a ponta da manga mais ou menos um dedo. E agora eu vou pegar então a tartelete, vou pressionar e vou colocar essa quantidade de creme. Então, colocando com a manga de confeitar, você vai ter padronização também aqui na quantidade de recheio, porque é meio que automático. A quantidade ela acaba sendo bem igual aos demais. Então, eu vou passar a espátula, vou tirar todo o excesso do creme, nivelando então a tartelete, para na hora que eu colocar o recheio, ficar bem certinho o topo. O creme já está colocado então na base da tartelete e eu coloquei antes de fazer a cobertura, porque agora o creme ele vai descansar aqui, ele vai criar uma película e vai ficar mais consistente para na hora de eu aplicar aqui o topinho, o topo não afundar junto com o creme, não vai misturar. Porque o creme, ó, se eu pego ele e deixo ele parado, ele fica consistente. Mas a partir do momento que eu fico misturando ele, ele fica mole. E é a mesma coisa aqui na tartelete. Eu vou finalizar ela com uma cobertura de marshmallow. Um exemplo, na Europa, eles utilizam uma geleia. Pega uma geleia neutra, mistura com raspa de limão e passa por cima. Fica bem bonita também. Eu vou utilizar aqui o marshmallow da Mavalério, que você coloca o pó na batedeira com água gelada, bate e está pronto. Agora vamos bater em velocidade baixa, média e alta, aproximadamente 10 minutos. Marshmallow pronto, agora é só a gente confeccionar a nossa tartelete. Coloquei o marshmallow na manga de confeitar e o bico que eu estou utilizando aqui é o bico 1M, o clássico para fazer essa tartelete. Coloco no centro, vou pressionando, vou girando. Chegou no final da tartelete, eu paro de pressionar e puxo. Nessa outra tartelete, eu vou fazer então as pitangas. Eu aproximo o bico, pressiono, aperto e paro. Vou fazendo isso em toda a tartelete. Estou confeitando aqui mais uma tartelete e eu quero saber de você. Você sabe confeitar? Você sabe utilizar uma manga, um bico? Ou você gostaria de aprender mais? Comenta aqui abaixo para mim. Tartelete já está quase pronta, mas falta um detalhe aqui que faz toda a diferença nessa tartelete de limão, que é o famoso maçarico, né? Aquele efeito queimado. Você pode fazer com o maçarico ou no forno. Eu vou usar o maçarico que é muito mais prático, rápido, mas se você não tiver essa opção,
É só você pré-aquecer o forno e deixar aproximadamente de 5 a 8 minutos. Ele já vai ficar todo douradinho em cima. Maçariquei as tarteletes, coloquei a raspa de limão e está pronto para vendermos. As embalagens que encontramos hoje para transportar as mini tarteletes são as das mais simples até as mais sofisticadas. Tudo vai depender da forma que você vai fazer a venda. Se você for vender uma unidade, vai ser uma embalagem avulsa, ou se você for vender sob encomenda, que você faça 10, 20, 30, você vai colocar em uma caixa onde você vai armazenar todas elas e entregar para o seu cliente. As embalagens agregam valor ao seu produto. O cliente enxerga o cuidado e o carinho que você teve com a sua preparação. Agora comente aqui o que você achou dessa aula e o que você gostaria de aprender aqui conosco. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!